Quinta-feira, último dia da semana, meu Flamengo ganhou. Sempre tem uma possibilidade, eu tô falando, né, Washington? Aos 48 de zagueiro. Ah, que isso. Mas olha só, enquanto você participa, sexta-feira é dia de saúde e longevidade entrarem em pauta, assunto importantíssimo aqui na CBN Cuiabá. E juntos a gente parte para mais uma sexta-feira com muita saúde e longevidade aqui na nossa bancada. Agora, na CBN Cuiabá, saúde e longevidade, com o Dr. Fábio Argenta. Uma dose de conhecimento para uma vida mais saudável. Vamos então, é dia desse assunto tão importante reinar por aqui e para mais uma sexta de muito faleiro bom, produtivo, a gente recebe o Dr. Fábio Argenta, cardiologista, e a gente também vai conversar de forma remota com o Dr. Elzo Matar, que vai compartilhar muito conhecimento também conosco, e o tema dessa tarde, obesidade e os perigos para o coração. Doutores, boa tarde mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao estúdio CBN Cuiabá. Boa tarde, Marcela, professor João Edson, nossos queridos rádio ouvintes. Estamos aí no Saúde e Longevidade com mais um papo cardiológico. Hoje eu tenho a honra, satisfação de estar apresentando nosso amigo Elzo Matar, que é de São José do Rio Preto, São Paulo, estudioso, né, cardiologista, estudioso e pesquisador da obesidade e suas interfaces com a doença cardiovascular, que além de um sujeito muito humano, é um grande amigo e hoje referência em cardiologia e obesidade no Brasil. Seja bem-vindo, doutor Elzo. Meu amigo Fábio, eu só tenho a agradecer o convite, agradecer esse mundo de elogios que vocês fez a mim, né? Só amigo para fazer essas coisas, né? Boa tarde, Marcela, boa tarde, João. Tudo bem? Boa tarde a toda a equipe da CBN Cuiabá. Elzo, se apresenta para nós, por gentileza. Tu és professor aí de São José do Rio Preto. Nos fale um pouquinho aí da tua parte acadêmica e tudo mais, por gentileza. Isso, meu amigo. Eu sou cardiologista, né, como você, hipertensólogo, somos juntos do departamento de hipertensão. Aqui em Rio Preto eu atuo no meu consultório, mas tenho a minha parte mais acadêmica, então faço parte da Faculdade Estadual de São José do Rio Preto, que é a FAMERP. Então sou professor colaborador do tanto do departamento de cardiologia quanto de clínica médica. Sou preceptor do serviço também aqui de residência de cardiologia do Hospital de Base. Diretor clínico do Hospital de Base de Rio Preto, que é hoje o segundo maior hospital-escola do país, da América Latina. E também sou responsável pelo ambulatório de hipertensão resistente aqui da nossa faculdade, do Departamento de Cardiologia e da faculdade, do hospital. João Edson, prazer falar. Só me tira uma dúvida, me parece que Rio Preto é da onde surgiu o médico que fez o primeiro transplante de coração, né? É isso? Dr. Zerbini? Não era de São Não, João. Rio Preto? Não? Ah, a história do Zerbini, né? Sim. Isso. Ele não é de São José do Rio Preto? Primeiro isso. No Brasil que eu falo, não no mundo. Sim, o professor Zerbini, ele tem laços aqui em Rio Preto, né? Sim. Mas é que quando você falou de cirurgia cardíaca, quando vem à nossa mente, Rio Preto é classicamente lembrada pelo professor Domingo Braille. Ah, tá. Que foi um grande estudioso, na verdade um grande empreendedor, desenvolveu próteses, válvulas, e um grande precursor da cirurgia cardíaca no interior de São Paulo, no interior do país, né? O Braille daí, o Zerbini de Guaratinguetá, professor João Edson, e tivemos também o Jatene, que veio do Acre, né? Não é assim, Elzo? Isso mesmo. E agora o Jatene, o Fábio Jatene, tem laços aqui em Rio Preto. Perfeito. Porque o filho dele está morando aqui. Um dos filhos dele mora aqui. Perfeito. Então ele vem visitar os netos, então às vezes a gente se encontra. Os grandes nomes aí da cardiologia. Existe uma música sertaneja, Boiadeiro de Dois Corações. Na realidade, esse cara existiu, ele é de Ponta Porã, da minha terra, onde nasceu, eu conheci a família dele. E eu sei que numa história lá, a música, não sei onde que é verdade ou não, né?
que ele tinha feito a cirurgia, me parece que em Rio Preto. Olha aí. Né? Olha. Por isso que eu lembrei desse Uma fato. grande referência aí, São José do Rio Com Preto. certeza. Doutor Elcio, Marcelo aqui, um prazer recebê-lo, né, de forma virtual, mas tão significativa. E desde que a gente anunciou aqui a presença de vocês dois, cardiologistas, referência no que fazem, falando de obesidade, já mandaram aqui, Marcela, um assunto de sexta, vem o churrasco do fim de semana, aquela comilança. É bom a gente começar falando, né, desses cuidados, da atenção, que a audiência aqui, o termômetro, eles já arrepiaram com as orientações que virão, doutor. Marcela, tudo com moderação, tá? Eu acho que a gente não tem que se privar daquilo que a gente gosta. Tem que fazer o churrasco? Vai fazer, mas com moderação, coma pouco. Não exagere no sal, né, Fábio? Exato. Né? Não exagere na bebida alcoólica. Então, tudo com moderação você pode fazer, né? Então, tomar um pouco de cuidado só com os exageros. Algum vilão, doutor Fábio? Que da outra vez foi tão. A gente teve tanto feedback que o senhor elencou ali o que é mais prejudicial, se eu posso dizer assim, para entrar nesse assunto obesidade, esses cuidados, elencar alguns vilões. É possível ou não, doutor? Bora lá. Primeiro eu vou introduzir aqui para o nosso ouvinte entender. Realmente a obesidade é um dos principais fatores de risco para doença cardiovascular, para desfechos cardiovasculares, né? Então aí mortalidade por derrame, infarto, entre outros, né? E doutor Elcio, eu devolvo a pergunta de Marcela para você. Quais são os vilões aí da obesidade? Como nós colocarmos de forma simples aí para o povo que nos ouve aqui, o que mais nós temos que prestar atenção e cuidar nesse quesito, doutor? Fábio, a questão primeira coisa, o que é a obesidade, né? Então, a obesidade é uma doença crônica, multifatorial. Então, são diversos fatores que levam à obesidade: o sedentarismo, alterações hormonais, alterações genéticas, o estilo de, né, com a questão da alimentação inadequada, uma alimentação mais hipercalórica, tudo isso vai levando à obesidade. E para definir a obesidade, a gente se baseia muito no IMC, né, que é o Índice de Massa Corpórea. Então, a gente tem lá o IMC acima, maior ou igual a 25, você já está num sobrepeso. E o IMC maior ou igual a 30, você está numa obesidade. Como é que calcula? Mas uma coisa que a gente tem que também se... Então, você vai dividir o seu peso pela sua altura ao quadrado. Tá? Então, é assim que fica o cálculo aí do IMC. E o IMC, ele é uma base, né? É uma base muito simples para você ver se você está tendo excesso de peso ou não. Mas ele acaba, às vezes, não sendo tão fidedigno, viu, Fábio? Porque depende muito também da questão da composição corporal do indivíduo. Então, às vezes, ela tem um peso um pouco mais elevado, mas grande parte do peso dela vem de massa muscular, massa magra, e ela é saudável. Então, como que a gente poderia também ter outros parâmetros para falar da obesidade? Um parâmetro que é muito importante, que é fácil da gente ter no consultório, é uma fita métrica, e que todo mundo pode fazer em casa. Então, quando a gente faz a medida da circunferência abdominal, e você, mulher, tem uma circunferência abdominal maior do que 80, e o homem maior do que 94, você já está aumentando o seu risco cardiovascular e, possivelmente, você já tem uma adiposidade visceral. Mesmo que talvez o seu IMC esteja normal, então esteja abaixo de 25, ou próximo do sobrepeso, mas se você já tem a barriguinha, você já é considerado aí um obeso. E todos os males da obesidade já começam a aparecer. Porque a principal gordura maléfica é essa visceral. É essa que está entre o intestino, que está no fígado, que gera hepática. E essa obesidade visceral é ela que vai gerando um processo inflamatório intenso. E esse processo inflamatório intenso que é um dos principais responsáveis por todos os fatores, as consequências, na verdade, da obesidade. Você começa a ter disfunção endotelial, isso favorece a formação de placa de gordura. Você começa a ter também um aumento do nível de colesterol, aumenta a pressão arterial e leva a danos como músculos esqueléticos, alterações nas articulações, altera também o estado emocional. A obesidade está associada a uma série de neoplasias, como câncer de mama, câncer coloretal. Então, obesidade é realmente um mal, é um mal que precisa ser realmente combatido, e não existe obeso saudável. Não existe essa história. E não é uma questão de estética, é uma questão realmente de saúde.
E todos nós temos que estar atentos ao nosso corpo, atentos a ir atrás, a fazer o check-up, fazer exames regulares e ter um estilo de vida saudável. Doutor Elcio, o que o senhor atribui? Eu sei que são vários fatores, o senhor já falou, mas qual é o fator hoje mais danoso que faz com que a pessoa tenha um aumento de obesidade? Você classificaria assim 2, 3 fatores mais pesados? Ou mais comuns, João, talvez? É a vida moderna, né? Eu acho que é a vida moderna. Eu colocaria aí que o estilo de vida é principal, das principais causas. Dentro desse estilo de vida, um estilo de vida sedentário. E o que seria isso? É aquela pessoa que, enquanto ela está acordada, ela passa a maior parte do tempo ou sentada ou deitada. Ela quase não tem gasto energético. Então a gente vê que hoje as pessoas estão muito pouco ativas, né? Então, só lembrando, atividade física é o simples ato de eu me movimentar. Então, caminhar, vou caminhando até o trabalho, vou subir uma escada, eu já estou praticando atividade física. O exercício físico já é algo mais programado, dirigido, direcionado. Então, todo mundo é capaz de ter pelo menos atividade física. Poxa, eu poderia parar meu carro longe do trabalho e ir caminhando, ou ir caminhando da minha casa ao trabalho. Estou lá na escada, poxa, esses dias eu estava vendo o Bom Dia São Paulo, e aí estavam mostrando o metrô, e lá 2 escadas, a rolante e uma escada normal. Fila quilométrica para ir na escada rolante e ninguém subindo na escada normal. Então, quer dizer, as pessoas acabam que vão muito mais pela facilidade de gastar menos energia. A gente no dia a dia nosso, poxa, a gente nem para levantar o vidro do carro a gente faz mais esforço, não tem mais maçaneta, né? Tudo no botão. Mudar o controle remoto, mudar o canal da televisão é controle remoto. Pedir comida é por aplicativo. A gente não tem nem trabalho de discar, de ligar o telefone. Então hoje o estilo de vida ele é muito sedentário mesmo. As crianças hoje, a gente vê aí um aumento na obesidade infantil, adolescente, porque a brincadeira de criança hoje é tela. Elas são muito ligadas à tela. Não há mais aquela brincadeira de correr, de rua, de praticar algum tipo de esporte. A maioria hoje está com uma atividade lúdica muito sedentária, ligada à tela. Outro ponto que é importante para a obesidade é o estilo alimentar, os hábitos alimentares. E a gente vê que há um crescente aumento no consumo industrializado, ultraprocessados, né? Que são alimentos que são hipercalóricos, ricos em sódio. Então, a pessoa, no dia a dia, às vezes, ou por uma questão de facilidade, porque é muito mais fácil você desembalar do que descascar, é muito mais fácil você comprar um alimento pronto, industrializado, do que preparar na sua casa. As pessoas, por esse comodismo, acabam se alimentando mal, ou porque, às vezes, o industrializado, às vezes, é até mais barato. Então, a gente tem que, às vezes, levar em consideração a questão socioeconômica, porque, às vezes, é mais acessível você comprar aquele salgadinho barato, né, Fábio? Do que, às vezes, você... Exato. Investir numa salada, numa fruta, um legume, que é tudo hoje... Poxa, a gente vai no supermercado, hoje é tudo muito caro, né, gente? Tudo muito caro. E eu colocaria como um terceiro fator, João, a genética. Tá? Então, há uma predisposição genética. Isso não pode ser esquecido. Genética faz parte, sim, e por isso que a obesidade ela é considerada uma doença. Porque não é só uma questão de, poxa, fecha a boca, vai fazer atividade física, vai caminhar, tenha força de vontade, né, como falam, né? Ou tipo, nossa, você vê a pessoa com sobrepeso e fala, poxa, será que ela não tem vergonha? Será que ela não pode ir lá e fechar a boca e começar a perder peso? Mas não é assim. Não é assim. Essa pessoa com sobrepeso e obesidade, ela já tem uma alteração hormonal que já impede de responder aos estímulos normais que a gente responde. Ela não responde mais a estímulos de substâncias que bloqueiam o apetite. Muito pelo contrário, tem o apetite aumentado. Né? E acaba que tem também a questão psíquica, né? Ela acaba tendo aí compulsão alimentar, então tem uma série de fatores envolvidos aí. Nós moramos num estado onde é muito quente, Cuiabá, então nós temos pouco tempo durante 24 horas com condições de fazer esse movimento. Por exemplo, ir ao trabalho aqui, o doutor Fábio pode falar sobre isso, que ele já conhece bem. Ir ao trabalho a pé, por exemplo, é um risco, inclusive a questão do sol, né? É de desidratar, né? A própria topografia da cidade não favorece andar de bicicleta. Seria um problema sério, né? Uhum. E por natureza aqui nós tomamos muito líquido, né? E nem sempre é um líquido saudável, viu? O pessoal gosta de uma cervejinha, né, doutor? Outros... Um vinho. Um vinho, né? Desidrata, viu? Desidrata, viu, João?
Pois Mas eu é, acho tem que tudo. proporcionalmente Cuiabá deve ser ali líder nesse ranking de cerveja e Já chopp. várias vezes foi decretado que é a cidade proporcionalmente que mais consome cerveja no Isso país. porque não tem mar aqui, doutor. Se tivesse, né, professor? Pois é. A turma dá uma caprichada, viu, doutor Elcio? Exatamente. Não tem mar, mas o sal chega até aqui. mesmo. Muitas vezes vai pro prato, né? Também. O que poderia se falar para um local onde... Sem falar que nós somos extremamente carnívoros, né? E a nossa carne, Aham. nosso gado é de qualidade, a carne ela é bem marmorada. Quer dizer assim, nós temos um ambiente extremamente favorável para a gente não ser muito magrinho, viu? É uma das capitais de maior sobrepeso e obesidade no Brasil, né, doutor Elza? Se eu não me engano, está no ranking aí das 5 principais. Né? Mas para tudo você dá um jeito, João. Sim. Tá? Acho que a cervejinha é bem-vinda, com moderação, como eu disse, lembrando que ela é extremamente calórica, né? Ela é um pão, né? É um pão líquido, né? Tem arroz, milho, até um pão. É um pão, né? Então toma cuidado com o tipo de Ele bebida. já jogou Tem que na tomar um cara. pouco de cuidado, Marcela. Sexta-feira, Marcela. doutor. Doutor, ontem à noite com as minhas amigas, eu acho que eu comi 6 pães. Doutor, o senhor fala e eu faço uma reflexão aqui. Sem falar, doutor, sem falar que esse final de semana, né? Desde ontem, né? Estamos tendo o Festival do Torresmo, do que é o maior do torresmo Brasil aqui, aqui em Cuiabá. Né? Então imagina. Bom, entrando nessa questão então da cerveja, tomar um pouco de cuidado e só em relação ao teor alcoólico, claro, né? Sim. O consumo de álcool também, a gente tem que tomar muito cuidado, porque realmente é agressivo ao nosso cardiovascular, né? Mas a questão também de lembrar que é calórica, né? A cerveja é calórica. Sim. Eu acho que o que pode fazer, João, para não deixar de tomar sua cervejinha, talvez intercalar com um copo de água, tá? Viu, Marcela? Talvez seja uma estratégia boa. Isso, Marcela, isso. Tá? Em relação à carne vermelha, também eu acho que é um produto excelente, desde que não seja consumido em excesso também, porque a carne vermelha ela é muito rica em gordura saturada. E a gordura saturada ela é associada ao aumento do LDL, que é o colesterol ruim. Que é aquele colesterol que quando está na circulação em excesso, e ele tem lá um vaso com dano, né, com lesão no vaso sanguíneo, ele acaba entrando na parede do vaso sanguíneo e forma aquelas placas de gordura. E são as placas de gordura que vão levar ao infarto, ao AVC. Né? Outro ponto da sua questão é que, poxa, a cidade é muito quente. Rio Preto, São José do Rio Preto é muito quente também, gente. Muito quente também. Não sei, eu acho que talvez Cuiabá seja mais mesmo, mas aqui é muito quente também. Mas o que você teria que fazer no seu dia a dia? Primeiro, evitar os horários de extremo, né, de temperaturas extremas, né? Então, praticar atividade física bem no início da manhã, ou mais à tardezinha. Talvez fazer atividade física dentro de academia, né, que tem lá climatização. Isso é uma boa. A outra questão, como eu disse, é de tentar colocar atividade no dia a dia. Mas vamos supor, eu não vou caminhando para o trabalho porque é muito quente, mas eu estou no meu trabalho, o meu trabalho é mais sedentário, eu fico muito sentado. A cada 30, 20 minutos, levanta, caminha pelo escritório. Essa atitude, que é simples, isso já muda muito o risco cardiovascular. Porque entra naquela questão dos passos diários. Quanto mais passos por dia eu dou, menor o meu risco cardiovascular. Tem estudos que comparam as pessoas que dão menos do que 3 mil passos por dia com pessoas que dão aí 6, 7 mil passos por dia. A diferença de risco consegue ser de 50%. Aquela pessoa que caminha bastante, ela tem 50% menos chance de ter um infarto, um evento cardiovascular, do que aquela que caminha menos de 3 mil passos por dia. Então vai, levanta, caminha, vai até o cafezinho do escritório, depois senta, trabalha mais 20, 30 minutos, levanta de novo. Tá? E, claro, opta por escada, tenta não ir de carro para o trabalho, mas se tiver muito calor não tem jeito, tem que ir com ar-condicionado mesmo. Mas tem que... Vai passear com o cachorro, isso conta também. Desculpa interrompê-lo, a gente está quase no nosso repórter CBN, mas o Washington Guimarães, o senhor não consegue ver nosso operador aqui, ele está dizendo, Marcela, pergunta sobre a cerveja sem álcool, também, né, está falando dos malefícios, faz diferença, doutor, com ou sem álcool aí nesse equilíbrio? Na questão da obesidade, não, tá, Marcela? Na questão da obesidade, não, porque ela continua sendo calórica. Claro que você está eliminando o álcool, né, e o álcool em excesso, como eu disse, ele é maléfico, né? A gente sabe muito bem disso. O consumo aí moderado e elevado do álcool vai trazer malefícios. Agride o miocárdio, pode ser associado à insuficiência cardíaca, lesiona também as artérias,
está associado ao aumento da pressão arterial. Aquele que consome mais do que 2 doses de álcool por dia, ou pode desencadear, ou pode ser uma causa de não controle adequado da pressão alta. Agora, o que tem em relação à cerveja, existe a cerveja caloria. Hoje a gente tem visto essas ultras, né? Então tem a cerveja com baixa caloria, que ela não tem glúten, tem Sim. caloria baixíssima. Tem Então, sem quer dizer, você carbo, estaria né, aí também. mantendo o álcool sem carbo. É que hoje tá cheio dessas coisas, né, Marcelo? Doutor, Mas eu não sei se é gostoso também, viu? aqui O bom é o álcool. Aqui eu né? experimentei, Vamos era fazer. boa. Doutor, a gente precisa fazer uma pausa junto à rede. Sim. Nós temos repórter CBN a cada meia hora. Tem gente perguntando aqui sobre arritmia, sobre pressão alta no calor, sobre estresse. Tem muita pergunta chegando para o senhor e para o doutor Fábio, mas a gente faz uma pausa estratégica e daqui a pouco a gente volta com saúde e longevidade em pauta. Não saia daí que é uma pausa estratégica. 21 de junho, dia de saúde e longevidade aqui no nosso estúdio CBN Cuiabá. E o doutor Fábio Argenta já está na bancada, conosco de forma remota, doutor Elzo também, cardiologista. Doutor Fábio, eu tenho muita pergunta, eu já posso startar as perguntas. O senhor quer complementar antes da gente seguir aqui, dando espaço aos nossos ouvintes? Pode seguir com os ouvintes e o doutor Elzo está aí para isso, tirar as dúvidas aí do nosso ouvinte, né, doutor Elzo? Bora lá. Vamos então, deixa eu pegar aqui o nosso WhatsApp, eu vou atender primeiro o seu Milton, ele foi o primeiro a mandar a mensagem aqui, falando sobre hipertensão e esses cuidados, e ele narra aqui que toma o mesmo remédio há mais de 8 anos, né? Esse receio de haver uma necessidade, ele diz que narra aqui que gostaria de trocar, mas o doutor dele disse que pode seguir a mesma recomendação, aqui é muito quente também, e os cuidados com a alimentação. E ele fala que vive, né, nessa teimosia com a esposa e os familiares, então ele pede para o senhor falar um pouco sobre esse tema, né, hipertensão e as novidades, né, nos medicamentos, se o dele está um pouco já tardio, eu acho que essa é a maior dúvida dele. Bom, a questão do paciente hipertenso, o importante é ele estar com a hipertensão controlada. Então, está com os níveis dentro das metas pressóricas. Na população geral, na verdade, a gente busca manter uma pressão abaixo de 14,9, Marcela. Dependendo, se for um hipertenso que tem um risco cardiovascular aumentado, a gente busca até um nível menor, menos do que 13/8. Tá? Então, independente do medicamento que ele esteja utilizando, e mesmo que faça anos que ele está utilizando, aí tem 20 anos que ele está utilizando o mesmo medicamento, o importante é ele estar com os níveis realmente controlados. Isso que é o importante para ele. Em relação aos hábitos que ele precisa ter, além do medicamento para se manter saudável e fazer com que a pressão dele fique controlada, primeira coisa, atividade física. Tá? Então ele tem que fazer atividade física, porque não há nada melhor para a saúde dos nossos vasos, para manter nossos vasos vasodilatados, do que praticar atividade física. E atividade física é muito bom que seja mista, um pouco de musculação e um pouco de exercício aeróbico, cardio, né? Então tem que dar uma mesclada nisso. É bom musculação, porque musculação consome mais a gordura visceral, musculação aumenta um pouco mais o nosso metabolismo, prepara o nosso corpo para o envelhecimento, porque quanto mais reserva muscular eu tiver, menor risco cardiovascular e de outras complicações, como até fratura ou desequilíbrio em marcha, eu vou ter no meu envelhecimento. Importante o cardio, porque também tem a questão de aumentar o metabolismo no momento em que eu estou fazendo atividade física, e me prepara condicionalmente, né, me condiciona na parte cardiopulmonar. Além de fazer atividade física, tem que ter uma dieta também bem balanceada, comer bastante frutas, legumes, saladas, evitar um pouco a carne vermelha, viu, João? Mas pode comer. Come aí 2 vezes na semana, mas preferir a carne branca, o peixe. A gente fala muito da dieta mediterrânea ou a dieta DASH, que é a dieta anti-hipertensão, né? Que preconiza mais a proteína branca, o peixe, as aves, ovos. Consumir também leguminosas, consumir, na verdade, bastante fruta, porque fruta tem um sal mineral que é muito importante para quem quer reduzir pressão, que é o potássio. Consumir laticínios também, leite, derivados, porque tem cálcio, e cálcio é muito bom também para manter a nossa pressão controlada. Então a dieta ela tem que ser mais ou menos nessa base. E a outra questão que é muito importante, né, é a questão do consumo de sal de cozinha, em que o grande vilão é o sódio, na verdade, é o sódio contido no sal. E o sódio ele não está só no sal da cozinha, ele está no conservante,
ele está nos alimentos prontos, nos ultraprocessados, ele está no tempero pronto, né? Então tem aqueles temperos que a gente compra de envelopinho ou de cubinhos, né? Temperos prontos. E isso aí é muito cheio de sódio. Então, uma estratégia é fazer o tempero próprio em casa, temperinho caseiro, com sal, com cebola, com alho, né? Pouquíssimo sal. Temperar a salada com limão ao invés de sal. Na hora de comprar o sal de cozinha, preferir o sal light, que ele tem uma concentração menor de sódio e um pouquinho mais concentrado de potássio. Na verdade, é meio a meio. Isso já ajuda bastante. Claro que o ideal é o paciente, na hora de ter essa escolha de comprar o sal light, falar com o médico dele antes, né? Porque, por exemplo, o paciente que tem doença renal, um renal crônico, ele já não pode abusar do potássio. Então ele tem que conversar com o médico dele se ele é apto a fazer uso do sal light. Então tudo isso tem que conversar antes com o médico. E o outro ponto também que vocês estavam levantando da cerveja, quem é hipertenso não pode abusar do álcool. Porque se for mulher e consumir mais do que uma dose por dia, lembrando que uma dose, gente, vamos colocar aí, uma latinha de cerveja é uma dose. 100 ml de vinho é uma dose. Olha para você ver, a garrafa de vinho tem 750 ml. Quem toma aí meia garrafa de vinho já está consumindo 3, 4 doses de bebida alcoólica. Isso é importante, é muita coisa. Então, mulher que consome uma dose diária e homem que consome mais do que 2 doses diárias, isso é fator para gerar resistência ao tratamento da hipertensão. Então ele é hipertenso, vamos colocar que ele é hipertenso, faz uso de medicamentos, mas mantém sempre a pressão não controlada. E talvez esse hábito dele de tomar aquela cervejinha no final do dia, talvez seja o fator que está levando ele a não controlar essa pressão. E o outro ponto, que é o principal que a gente está aqui conversando, é a questão do manter o peso saudável. Porque se a gente for elencar, talvez, de todos os fatores causais da hipertensão arterial, todos os fatores de risco que levam à hipertensão arterial, acredito que o sobrepeso e a obesidade é o mais importante. Porque a obesidade, ela é até encarada, né, Fábio, como uma causa secundária de hipertensão. Porque quando a gente vai levantar das hipertensões primárias, aquelas que, assim, a princípio a gente não acha uma causa muito bem definida, 60% a 75% desses pacientes estão com sobrepeso ou obesidade. Então, quer dizer, provavelmente é esta a causa da hipertensão. E não tem nada mais comprovado do que quanto maior o meu peso, maior a chance de eu aumentar minha pressão arterial. E a outra questão que a gente tem visto agora com estudos mais recentes é que à medida em que eu emagreço, porque a gente está tendo estudos com esses novos medicamentos, né? Medicamentos novos, cirurgia bariátrica. Então, à medida em que eu emagreço, que eu perco peso, eu também estou reduzindo a minha pressão arterial. Então dieta saudável, não beber muito álcool, manter o peso adequado e fazer bastante atividade física. Anota aí, gente. E chegou uma pergunta da Luana, que é bem pertinente, o senhor falou bastante de emagrecimento, mas ela pergunta sobre esses medicamentos, né? Inclusive para diabetes, muita gente emagrecendo rápido. Ela contou aqui de uma famosa que perdeu muito peso, muito rápido, se também não é perigoso para o coração esse uso de medicação. E ela fala que tem muita gente próxima, muitos amigos tomando essa medicação para emagrecer, doutor. Primeira coisa que eu alerto é não faça uso sem conversar com o médico antes. Não faça uso sem ter uma orientação, para saber se você é a pessoa realmente adequada para fazer uso desse medicamento. Porque a gente tem sempre que lembrar que todo medicamento tem efeito colateral, todo medicamento tem o seu risco, e a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Isso quem vai saber dizer para você é o seu médico. Então, é o alerta que eu faço. Não façam automedicação, procurem o seu médico. Então está querendo emagrecer, quer perder peso, a sua vizinha está usando a caneta famosa para perder peso, não compartilhe, não vá comprar porque ela está usando. Marque uma consulta, vá no endocrinologista, vá no cardiologista, converse com eles, converse com o seu médico, ele vai saber te orientar qual é o mais adequado. Mas hoje a gente vive uma fase áurea do tratamento medicamentoso, Marcelo, João, Fábio. A gente vive hoje uma fase áurea, porque antes tratar a obesidade era um grande desafio. Na verdade, era maculado o tratamento aí de obesidade, porque o que a gente tinha para tratar a obesidade eram medicamentos que tinham muitos efeitos colaterais. Utilizava medicamento como anfetamina para acelerar o metabolismo, utilizava suplementação ou reposição de hormônio tireoidiano. Então, quer dizer, usavam muitos medicamentos
que ou eram realmente por orientação médica ou por orientação aí de vizinho, de família, ou comprava de forma clandestina medicamentos que colocavam realmente em risco a população. Para vocês terem uma ideia, quando você vai fazer um estudo da evolução do tratamento da obesidade, início do século XX, sabe o que vendiam para tratar a obesidade? Vocês não vão ter ideia. Ovos de solitária, de tênia. Nossa. Tá? A pessoa tomava ovo de tênia para que ela tivesse a solitária para ela emagrecer. Você acredita? Eu tenho guardado as propagandas aqui que eu consegui obter na internet, e as propagandas eram: emagreça sem fazer atividade física, ovos de tênia. As pessoas sempre quiseram aí comodidade, né? Praticidade, comodidade sem muito esforço. Mas hoje a gente vive aí uma fase extremamente áurea, porque alguns medicamentos que vieram para o tratamento do diabetes, como você falou, Marcelo, que são os análogos de GLP-1, as canetas, que é a semaglutida, a liraglutida, né, que é o Ozempic, o Saxenda, agora está vindo aí o tirzepatide, que é um análogo de GLP-1 e GIP, são medicamentos que a princípio eram estudados para diabetes, mas foram ver que o efeito colateral desses medicamentos era fazer a perda de peso. São medicamentos extremamente estudados, e principalmente quanto ao risco cardiovascular. Porque para liberar um medicamento hoje para comercialização, o FDA nos Estados Unidos, a agência europeia e até a nossa agência, que é a Anvisa, eles exigem muitos estudos. Então, para se comercializar hoje, para você poder prescrever um medicamento, ele tem que se mostrar não só eficaz para aquilo que ele promete, mas ele tem que principalmente se mostrar seguro. E seguro principalmente do ponto de vista cardiovascular. Então, esses medicamentos, eles têm comprovação científica, são eficazes, são seguros, desde que com orientação médica. A perda de peso, ela é gradativa, não tem que ser uma perda de peso rápida, a pessoa não tem que esperar perder tudo que ela quer em poucos meses, ela vai perder aos poucos, até porque o organismo dela vai se adaptando àquela mudança. E é importante também que, ao utilizar esses medicamentos, as canetas ou outros medicamentos que a gente tem hoje disponível, que a pessoa entenda que esse medicamento ele é um gatilho inicial, é um ponto inicial para que ela mude o estilo de vida dela. Ela tem que entender que o medicamento ele vem como uma muleta para que ele possa começar a fazer atividade física, para que ele reaprenda ou faça uma reeducação alimentar, e que a partir do momento que um dia, talvez, ele queira parar com o medicamento, ele já tem um estilo de vida saudável por gosto, por hábito, em que ele não precisa mais de nenhum tipo de intervenção. Ele já é feliz do jeito que ele vai estar. Perfeito, doutor. Doutor Fábio, professor, perguntas? Doutor, a gente indo além da questão do medicamento, na questão de hábito de vida, né? Que talvez seria o melhor, que esse não tem contraindicação, né? Esse é mais tranquilo. Sim. Qual que seria o básico? Por exemplo, tem pessoas que, devido à questão da idade, ela tem alguma dificuldade, por exemplo, em caminhar, né? Ou, dependendo, muitas vezes possuem outro problema. Nós temos muitas pessoas aqui com problema na pele, que não pode pegar sol, né? Então, falar exercício ao ar livre já seria alguma dificuldade que... Não sei se o senhor conhece Cuiabá. Cuiabá tem muitos parques, até em função da questão do próprio clima, tá? Nós temos bastante parques. E nossos parques são até bem usados, né? Mas eu vejo muitas pessoas com uma certa dificuldade pela própria questão. Tem problema de pele, problema de idade, ou tem algum problema ortopédico. Além do remédio, existe alguma coisa, algum tipo de exercício que pode ser feito independente disso? Sempre, João, sempre. Eu não consigo enxergar nenhuma limitação à atividade física, tá? Claro que limita a determinado exercício, a determinada atividade, mas outras podem ser executadas. Então, colocando aí o exemplo de uma limitação musculoesquelética. Então, a pessoa ela tem uma artrose de joelhos, em que ela não consegue caminhar, ela tem dor para caminhar, ela não pode nenhum tipo de atividade de impacto. Mas ela, poxa, é uma cidade quente, não é? Não poderia tentar arrumar uma piscina? Então, fazer uma hidroginástica, uma hidroterapia, ou fazer uma natação. Claro que vai ter que se ver de acordo com a questão socioeconômica, né? O acesso a isso, se vai ter ou não vai ter. A outra questão de fazer, às vezes, em ambiente climatizado, fazer academia. E eu friso aqui, de novo, que é muito importante se fazer musculação, João. Muito importante. A gente fica nessa questão de sempre orientar. Vai caminhar, não é? É o que a gente mais escuta, né? E você vai ao médico, o médico fala, vai caminhar.
eu acho a atividade física mais perigosa do mundo. Porque a pessoa, primeiro, ela sai sozinha, ela não tem orientação nenhuma de como caminhar. Na grande maioria das vezes, ela nem caminha, né? Ela não faz atividade física, quer dizer, o exercício em si. Porque ela sai passeando, ela sai olhando as coisas, olha o vizinho, pega uma plantinha, uma florzinha do jardim do vizinho, conversa com um, conversa com o outro, para com o outro. E de repente o que ela fez foi realmente, ela teve os passos, caminhou, mas ela não fez o exercício em si, que é um pouco mais vigoroso. A outra questão, a gente lida com as calçadas, né? Elas são muito irregulares, tem buraco, tem um risco de queda. Então, quer dizer, quanto mais idoso é o paciente, mais arriscado fica essa atividade para ele. Ele pode ter tontura, pode ter vertigem, algum desequilíbrio. Isso pode aí, talvez com essa calçada irregular, ele cair e ter uma fratura. Então isso é perigoso. E sem contar no risco, às vezes, até de violência, né, João? A gente tem que pensar nisso também. Né? Porque sai caminhando na rua, hoje em dia, o mundo tem essas coisas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o ambiente em que a gente está também. Né? Então, eu sempre oriento para o meu paciente que ele faça algum tipo de atividade acompanhado, que faça alguma coisa mais programada, tá? Então, o ideal é que seja academia, que ele coloque pelo menos 2 a 3 vezes na semana musculação, porque ele tem que ter reserva muscular, porque se a pessoa envelhece sem musculatura, se ela envelhece com sarcopenia, ela vai aumentar o risco de mortalidade, ela vai ficar cada vez mais dependente para as atividades, dependendo dos outros. Tá, vai depender, poxa, eu sempre falo para meus pacientes, você vai querer que alguém fique te ajudando a levantar da cadeira? Né? Vai ficar dependendo dos outros para levantar e sentar dos lugares? Vai ficar com risco aí de ter uma queda, porque sem musculatura você perde equilíbrio, dificulta a locomoção. Então tem uma série aí de prejuízos quando a pessoa perde a musculatura. E a partir dos 40 anos de idade, a gente perde de 1 a 2% de massa muscular por ano. Então se a gente não fizer nada, a gente nota na gente mesmo, né, João? Né, Marcela, Fábio? É que a Marcela é novinha. Ela não Doutor, percebe obrigada, doutor. Já simpatizei com o isso. senhor de cara Somos mesmo, doutor. mais velhos, né, João e Fábio? A gente percebe que tá perdendo musculatura muito uma fácil. guria. E o duro é que quando a gente perde massa muscular, a gente demora muito para ganhar. A gente é difícil recuperar. Deixa eu aproveitar, porque o Marco Aurélio está perguntando nesse sentido, dos estimuladores, dos pré-treinos. Está pedindo, Marcela, por favor, pede para o doutor falar um pouco, porque acelera o coração. Ele contou aqui que foi tomar doutor, e deu sensação, ele fala que sensação de morte, doutor. Acelerou o coração, ficou deitado no chão da academia, e também isso é um quesito preocupante, que pode levar a uma parada. Essa sensação, doutor, eu, por exemplo, não posso nenhum, doutor. Tem taurina, eu já tenho uma sensação, acelera muito. Fala brevemente, nosso tempo está acabando, mas tem muita gente com essa dúvida aqui. Sim, tem que tomar muito cuidado com esses pré-treinos. O melhor pré-treino que existe é raiva. Tá? Você tem que ir com raiva, você vai com raiva. Tá? Pensa em alguém, vai com raiva e faz atividade física. Tá? Esse é um estímulo muito importante. Mas você utilizar tipo termogênicos, pré-treinos, essas coisas que podem aumentar a frequência cardíaca, aumentar a pressão arterial, tudo isso é muito perigoso. Se a pessoa tiver alguma predisposição, vamos supor, tem uma placa de gordura na coronária, que é a artéria do coração, e ela aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial por causa de um excesso de cafeína ou de taurina, isso pode ser o gatilho, a gota d'água para ela infartar. É a hora que tem aqueles sustos fazendo atividade física, que você escuta, o indivíduo teve um problema. A outra questão da atividade física que tem que chamar atenção é o abuso de esteroide anabolizante. Então hoje a gente vê muito isso, o Fábio tem com certeza, o Dr. Fábio com certeza vê isso no consultório dele, mas a gente vê muito isso e está ficando uma coisa muito natural que está me deixando muito chateado e preocupado, é que as pessoas chegam ao consultório hoje e falam, o que você toma de medicamento? Eu tomo suplementos, eu tomo vitaminas e eu faço uso uma vez por semana de testosterona, Durateston. Eu falei, mas quem está te orientando quanto a isso? É um médico X, ou eu mesmo por conta, e eu vim aqui, doutor, no seu consultório, porque eu quero minimizar os riscos. Então eu quero continuar tomando a testosterona, mas minimizar o risco. Gente, só frisando, o uso de testosterona para fins estéticos, né? Estéticos, porque quer ficar bombado, quer ficar forte. Não é aquele indivíduo que tem necessidade de tomar por questões aí de hipogonadismo. E aí você fala, não existe forma segura de se repor testosterona. Não tem forma segura. Não tem como eu garantir segurança de que não vai ter nenhum tipo de evento hepático, câncer de fígado, câncer de pâncreas, adenoma de fígado, miocardiopatia, insuficiência cardíaca, infarto, trombose, não tem como garantir.
a qualquer momento. É uma bomba relógio, realmente. É bomba mesmo, porque pode explodir a qualquer momento mesmo. Então, não usem termogênicos. Eu prefiro que não utilizem, porque tem risco. Dependendo do organismo, pode ter a predisposição para fazer crise hipertensiva ou taquiarritmia. E não usem anabolizantes para fins estéticos, porque 1 hora a conta chega. Doutor Fábio, últimos minutos, fique à vontade. Tem que correr com raiva, então, mesmo. Eu gostei, né? Eu tô com a lista de um pessoal aqui que eu vou pensar neles, Pronto. doutor. Eu tô fazendo boxe, viu, Marcela? Eu tô fazendo boxe. É uma boa atividade também, viu, pra ir com raiva. Gente, a obesidade, como falou o Dr. Elzo, ela é uma doença crônica, né? Ela tem que ser respeitada, olhada com um olhar diferente, né? Existem fatores genéticos importantes aí, porém, né, Dr. Elzo, não é um motivo porque estou com uma genética, estou obeso, sobrepeso, que eu devo me acomodar. Pelo contrário, né? Então, fazer uma atividade física, fazer um exercício, o cardio, fazer musculação, como bem colocou o doutor, é fundamental. E a obesidade, ela é causa, como o doutor falou, não só de uma hipertensão, causa secundária de hipertensão, mas também de hipertensão mais resistente, que é o que trabalha o doutor Elzo também no hospital lá, em que ele é professor. Então, a hipertensão resistente é a dificuldade de controle dessa pressão arterial. Por vezes, tem que usar 4, 5 remédios. E a obesidade é um dos principais fatores que leva a essa hipertensão resistente. E a obesidade, doutor Elzo, para o senhor complementar para nós, é a doença assim que impacta não só do ponto de vista cardiovascular, mas também em articulações, doença metabólica, diabetes, aumento de colesterol, triglicérides. E vamos lá, no quesito hipertensão, a obesidade é o que mais impacta quando a gente perde peso, ou seja, é o que vai mais nos ajudar no controle de peso. Não é isso, doutor? Exato. De todas as medidas não farmacológicas para hipertensão arterial, o que mais tem impacto é perder peso. Tá? E isso agora a gente tem as evidências, né, Fábio? Teve um estudo chamado Gateway, que é um estudo que acompanhou durante 5 anos pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. Eles tinham um IMC inicial de 36, tá? Então, assim, tinha uma obesidade grau 2. Eram indivíduos que tinham hipertensão, que tendia a ser uma hipertensão resistente. Eles usavam os 2 medicamentos para pressão ou mais. Ao final de 5 anos, o IMC médio, que era de 36, caiu para 28. Quer dizer, saíram da obesidade grau 2 e ficaram com sobrepeso. Desses indivíduos, quer dizer, eles usavam 2 medicamentos para pressão ou mais, passaram a usar 0,8 medicamentos, em média. Quer dizer, média de 1 medicamento, né? Só que o dado mais interessante desse estudo é que praticamente 50% das pessoas que eram hipertensas quando tinham obesidade deixaram de ser hipertensas quando passaram por sobrepeso. Quer dizer, se curaram da hipertensão, deixaram de tomar remédio para pressão. Doutor Elzo, com essa boa notícia eu preciso encerrar, porque são 16 horas em ponto e a gente precisa entregar para a rede. Agradecendo muito, mas deixando a porta aberta. Tem muita pergunta aqui, assuntos muito específicos que a gente possa se reencontrar em breve com o senhor colocando conhecimento tão importante aqui na bancada. Obrigado e desculpe mais uma vez interrompê-lo. Imagina, eu agradeço João, Fábio. Foi um grande prazer estar aqui com vocês, viu? Espero estar numa próxima vez aí. Vai ser um prazer. E virá conosco novamente, doutor Elzo. Muito obrigado aí. Obrigado. E estaremos lhe convocando novamente, que é uma enxurrada de perguntas, né, Marcela? Até nos desculpe os ouvintes aí que não respondemos ainda, mas vamos chamá-lo novamente. Vamos pagar essa conta. Vai ser um prazer. Estaremos juntos. Excelente final de semana, doutor, com equilíbrio, por favor. Obrigado. Doutor